Rússia se transformou em um país desprovido de grandes empresas ocidentais renomadas. Nomes como IKEA, Siemens, FedEx, Carlsberg e Zara não estão mais entre nós. A lista é extensa. Dados meticulosamente coletados pela Universidade de Yale e pelo Instituto KSE revelam que mais de 1.500 empresas internacionais suspenderam ou abandonaram completamente suas operações na Rússia. Este momento poderá ser lembrado como uma das maiores migrações corporativas da história, mas isso era apenas o começo. Quem poderia imaginar a dimensão do que estava por vir? E mais importante ainda, quem se atreveria a proteger essa nação à deriva? Não foram apenas as marcas ocidentais que se foram. Os próprios gigantes russos começaram a abandonar o barco. Em outubro de 2025, a gigante energética Lukoil, alvo das sanções dos Estados Unidos, acionou o sinal de alerta e decidiu vender todos os seus ativos internacionais. Enquanto isso, Gazprom, o favorito do Kremlin, se afundava na maior crise da sua história, acumulando perdas recordes superiores a 13 bilhões de dólares. Esse êxodo em massa e o colapso econômico são frutos de uma erosão da confiança, intensificada pelos ataques da Ucrânia a portos como Tuapse e São Petersburgo. A incapacidade de autossuficiência da Rússia não surgiu do nada, foi resultado de uma intensa campanha de estrangulamento logístico, meticulosamente orquestrada, visando o coração da economia russa. Nosso mergulho nessa investigação vai muito além do que a mídia destaca. Vamos desvendar as raízes técnicas do colapso sistêmico desencadeado por essas chamas. O que fez essas empresas ocidentais correrem para fora da Rússia? Um cálculo pragmático de risco e uma postura moral que superaram as exigências das sanções. As corporações perceberam que o custo de permanecer na Rússia superava em muitos lucros a serem obtidos. Os gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft, Intel e Samsung interromperam suas vendas e serviços. Mais grave ainda, as empresas de logística globais, como FedEx e UPS, se retiraram, cortando a Rússia de suas cadeias de suprimentos. A nação agora se tornava uma ilha tecnológica, sem acesso a chips avançados, sem a confiabilidade das redes logísticas que antes a sustentavam. No entanto, o passo mais crucial que pavimentou o caminho para o colapso da indústria do petróleo foi a saída dos gigantes energéticos. Empresas como BP e ExxonMobil anunciaram suas retiradas, deixando para trás ativos valiosos em parcerias com a Rosneft. Isso cortou de imediato o fluxo de capital e tecnologia essenciais para a modernização do setor petrolífero. A saída de gigantes industriais da Alemanha, Suécia e França como Siemens e Unilever também teve impacto devastador. Eles não eram apenas fábricas, mas a espinha dorsal da infraestrutura industrial russa. Em um exame minucioso do projeto Live Rússia foi revelado que até 1º de janeiro de 2025, 467 empresas já haviam deixado o país. Em apenas 2024, mais de 160 haviam completado o processo. Essas empresas geraram mais de 105 bilhões de dólares em receitas e contribuíram com bilhões ao orçamento russo. Mas, enquanto alguns partiram, outros permaneceram. Mais de 2.220 companhias continuavam suas operações ou estavam à margem, entre elas Philip Morris e Nestlé. Os ataques às refinarias nos anos seguintes tornaram-se um pesadelo para as empresas ainda em solo russo. A estratégia da Ucrânia impossibilitou a operação dessas companhias, especialmente os gigantes da Rússia. A verdadeira conta desse êxodo massivo está se apresentando. A nação não apenas perdeu recursos, mas também a tecnologia e as peças de reposição que precisaria por décadas. Na verdade, a saída desses grupos não significou apenas a perda de nomes, mas também a saída do conhecimento necessário para manter a vasta e complexa infraestrutura petrolífera russa. A crise se aprofunda, e a Rússia enfrenta um paradoxo. Não consegue fornecer combustível para seu próprio povo, seu exército e sua agricultura. O que está realmente em jogo? É a perda do controle e a fragilidade de um sistema em colapso. A combinação do êxodo projetado e os ataques sistemáticos às refinarias resultaram em um efeito dominó que atinge diretamente a vida dos cidadãos russos. Não se trata apenas de escassez de suprimentos, mas de uma falência sistêmica que se concretiza. Os cidadãos, antes confiantes, agora vivem em meio a filas para buscar gasolina, questionando o que aconteceu com um país que já se considerou uma das potências energéticas do mundo. Esse triste desenrolar não mostra sinais de melhora. O Estado que prometia prosperidade e estabilidade agora se vê em um labirinto de dificuldades, onde cada saída parece levar a um novo beco sem saída. E
Se um evento pudesse encapsular essa nova fase de declínio da potência russa, seria a venda apressada dos ativos internacionais da Lukoil, uma triste realidade em meio a um sussurro de moeda que se esvai. A saída em massa de empresas internacionais da Rússia não se limitou a uma simples perda econômica, mas simbolizou um colapso visual das promessas de Vladimir Putin sobre a normalização ocidental, prosperidade do consumidor e estabilidade para a classe média russa. Nomes conhecidos da tecnologia, como Apple, Microsoft, Intel, SAP e Samsung, pararam suas vendas e serviços, enquanto gigantes logísticos globais como FedEx, UPS e DHL retiraram-se de operações cruciais. O resultado? A Rússia se tornou uma ilha tecnológica, sem acesso a chips avançados ou redes logísticas confiáveis. E se eu te contasse que a verdadeira tragédia para a indústria petrolífera russa foi a saída de gigantes energéticos e industriais? BP, Shell e ExxonMobil abandonaram o país, deixando para trás bilhões de dólares em ativos e parcerias. Isso cortou completamente os fluxos de capital e tecnologia essenciais para a modernização do setor de petróleo. E aqui está a verdadeira bomba, a partida de empresas alemãs, suecas e francesas como Siemens, Bosch, Denon, Unilever, ABB e Schneider Electric, que não apenas operavam fábricas, mas forneciam a espinha dorsal tecnológica de toda a infraestrutura industrial russa. Um exemplo claro é a unidade de destilação Ilaiu AVT-6 em Ryazan, que com suas turbinas complexas e sistemas de controle digital, dependia fortemente do know-how oferecido por essas empresas ocidentais. O projeto Deixa a Rússia, realizado pelo Instituto da Escola de Economia de Kiev, revelou a real proporção dessa fuga. Até 1º de janeiro de 2025, 467 empresas já haviam deixado o país, com mais de 160 completando essa saída apenas em 2024. O que isso significa para o futuro da Rússia? Uma cadeia de consequências devastadoras está se formando. Enquanto a saída de empresas ocidentais do território russo continua a criar desdobramentos alarmantes, o verdadeiro impacto dessa migração em massa está começando a se revelar. Mais de 467 empresas já haviam abandonado a Rússia até janeiro de 2025, gerando mais de 105 bilhões de dólares em receita antes de sua partida. Entretanto, essa estatística brilha em meio a uma realidade sombria. Mais de 2.220 empresas permanecem no país, incluindo nomes como Philip Morris, PepsiCo e Nestlé, mas elas estão operando em meio a pressões insuportáveis e riscos crescentes. Os ataques às refinarias em 2024 e 2025, impulsionados pela estratégia de combate da Ucrânia, tornaram-se um pesadelo logístico. Para as empresas restantes, especialmente as gigantes russas, operar passou de um dilema reputacional para uma questão de sobrevivência física. O custo real dessa grande migração está começando a ser evidente. A Rússia não perdeu apenas capital financeiro, mas também o acesso à tecnologia estrangeira, especializações e peças de reposição indispensáveis. Quando a Siemens decidiu retirar suas operações, não foi apenas uma marca que se foi. Levou consigo o conhecimento crítico necessário para a manutenção dos complexos sistemas de turbinas e compressores vitais nos refinarias de Ryazan e Tuapse. Este conhecimento se revelava uma bomba relógio tecnológica, que tornou o colapso atual do setor inevitável. A conjunção da grande fuga das empresas e os ataques sistemáticos às refinarias não é um simples desafio econômico. Essa combinação gerou um efeito dominó doloroso que atingiu o coração da vida cotidiana dos cidadãos russos. Em um país que se orgulhava de ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a realidade é chocante. Faltam gasolina e diesel até para o consumo interno, prejudicando sua própria população, exército e setor agrícola. Agora, a verdadeira questão persiste. Como a Rússia reverterá essa maré? Com uma infraestrutura comprometida e uma sociedade em crescente desespero, o que o futuro reserva? As peças do tabuleiro estão se movendo, mas quem sairá vencedor nesta rodada de xadrez? Você imagina uma Rússia outrora orgulhosa, de portas abertas para o mundo ocidental, cheia de lojas reluzentes e tecnologias inovadoras? Mas imagine agora essa mesma nação tremendo, com filas intermináveis em postos de gasolina, cidadãos acuados pelo pânico e o governo lutando contra um colapso invisível. É chocante, não é? Como o império petrolífero perde o controle de sua própria essência, deixando milhões sem combustível para seus carros, tratores ou até mesmo para o exército. Isso é mais do que uma crise econômica.
É a humilhação de um gigante que prometeu prosperidade e agora enfrenta a falência energética. E o pior, isso começou com um simples jogo de xadrez diplomático, onde Vladimir Putin se virou contra si mesmo. Sinta o cheiro acre de gasolina derramada nas ruas geladas de Moscou, o som dos motores falhando em estradas vazias, o toque frio do pânico nas mãos apertadas ao volante, uma memória sensorial da infância soviética ressurgindo, quando filas por pão eram comuns, mas agora é gasolina o luxo inalcançável. Na parte anterior, exploramos como a perda de controle cria um espiral perfeito, derrubando o Estado por dentro, refinarias sob ataque, especialistas ocidentais fugindo, infraestrutura crítica e irreparável, produção caindo, escassez de combustível no mercado doméstico provocando pânico civil e riscos crescentes nos portos de exportação. Imagine isso como clímax de uma tragédia. Todo o sistema de gestão e receita da Rússia sendo minado simultaneamente por todos os lados. Se houvesse um único evento para resumir essa fase dolorosa de declínio do Império Petrolífero Russo, seria a venda apressada dos ativos internacionais da Lukoil, anunciada em 30 de outubro de 2025. Esse golpe chocante, como mencionamos no vídeo, inaugurou um novo capítulo devastador na energia russa e além. Querer acreditar em propaganda é uma coisa, mas enfrentar a realidade econômica dita pelos fatos? Isso corrói a crença em qualquer líder. Como Putin, outrora visto como mestre do tabuleiro, agora joga contra seus próprios peões em um fiasco industrial sem volta. Reviravolta inesperada, as sanções americanas não apenas congelaram ativos, mas transformaram aliados russos em inimigos internos. Para decifrar a anatomia dessa crise, devemos seguir a linha do tempo passo a passo, como um detetive desvendando um crime oculto. Tudo começou em 22 de outubro de 2025, quando o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos revelou um novo pacote de sanções visando a economia de guerra russa. Diferente das anteriores, esse pacote mirou diretamente o coração do setor energético russo, atingindo gigantes como a Lukoil e a Rosneft. As sanções paralisaram as operações internacionais dessas empresas e lhes roubaram a habilidade de transações em dólares, o sangue vital do sistema financeiro global. As empresas receberam apenas um mês, um prazo impossível, para encerrar todas as atividades no exterior até 21 de novembro de 2025. Isso não foi um aviso econômico, mas uma sentença de morte pura. Pense na humilhação. Oligarcas russos que antigamente nadavam em riqueza ocidental, agora lutando para não afundar em dívidas. A Lukoil era conhecida como o gigante petrolífero russo mais integrado ao Ocidente, relativamente privado e moderno. No entanto, essas novas sanções transformaram instantaneamente suas operações internacionais inteiras, especificamente a Lukoil International GmbH, em ativos tóxicos. Esse portfólio e além de postos de gasolina europeus, eram as joias da coroa da companhia. Segundo o relatório da Reuters, incluía o campo de petróleo West Corna II no Iraque, um dos maiores do mundo, com participação de 75%, produzindo 480 mil barris por dia em abril. Também abarcava a refinaria Lukoil Neptuchimicos na Bulgária, a maior dos Balcãs com capacidade de 190 mil barris diários, a refinaria Petrotel na Romênia e projetos de produção bilionários em África e América Latina. Tornou-se inviável preservar esses ativos sob sanções. O aroma doce e amargo do petróleo cru evaporando no ar quente do Iraque. Imagine o rugido das bombas paradas, o suor escorrendo na pele enquanto engenheiros russos tentam manter o fluxo. E aqui vai a reviravolta. Em vez de resistir, a venda apressada revelou rachaduras no Kremlin, onde lealdades são questionadas em sussurros noturnos. O que vem a seguir? Como Putin enfrentará o vazio deixado por essa fuga, com o medo crescendo de que seu império seja apenas uma fachada prestes a ruir? Sinta o peso da pressão, o gosto salgado do desespero pairando no ar. Uma pergunta pairando. Será que até os aliados mais próximos dele estarão preparados para trair antes que o guia o faça? Fique ligado, pois o próximo capítulo expõe como essa morte-sentença ecoa além do petróleo, ameaçando a alma geopolítica de uma nação. Suspiro profundo, e uma ironia cruel, enquanto sanções retalham, portas para novas alianças se fecham, deixando a Rússia isolada, sozinha em sua própria tempestade energética. A Rússia se transformou em uma nação isolada, abandonada por gigantes empresariais ocidentais, IKEA, Siemens, FedEx, Carlsberg, Zara. A lista é infinita.
Registros detalhados da Universidade Yale e do Instituto Historichesko Economie revelam que mais de 1.500 empresas internacionais suspenderam ou encerraram operações na Rússia. Esse êxodo massivo pode entrar para a história como a maior migração corporativa de todos os tempos. Mas era apenas o começo. A pressão interna é insuportável. Quem acreditará nisso? Quem protegerá os cidadãos comuns? Não foram apenas marcas ocidentais que partiram. Agora, os próprios gigantes russos fogem do sistema. Em outubro de 2025, o colosso energético russo Lukoil, alvo de sanções americanas, apertou o botão de pânico para vender todos os ativos internacionais. Do Iraque à África, simultaneamente o favorito do Kremlin, Gazprom, afundou no buraco negro de sua história, com perdas recordes superiores a 13 bilhões de dólares. Esse êxodo em massa e colapso econômico resultam diretamente da erosão de confiança gerada pelos ataques ucranianos a portos como Novorossiysk e São Petersburgo. Esse caos no lar russo, a incapacidade de se sustentar, não surgiu da noite para o dia. É o resultado direto de uma campanha impiedosa de estrangulamento logístico, executada com precisão, visando a espinha dorsal da economia russa. Nossa investigação neste vídeo vai além das chamas das manchetes mediáticas, mergulhando nas raízes técnicas do colapso sistêmico desencadeado por essas chamas. Imagina o cheiro pungente de gasolina evaporada. O zumbido distante de motores parados em filas infinitas, a tensão elétrica no ar enquanto cidadãos olham para tanques vazios. Você acha que uma nação petrolífera gigante poderia colapsar assim? O êxodo das empresas ocidentais da Rússia, combinado com os ataques ucranianos, desencadeou uma avalanche pragmatista de riscos, indo muito além das exigências legais das sanções internacionais. Empresas perceberam que o custo reputacional de permanecer superava os lucros. Isso não foi apenas uma perda econômica. Foi o colapso visual da promessa de Putin de normalização ocidental, prosperidade ao consumidor e estabilidade para a classe média russa. Gigantes tech como Apple, Microsoft e Intel, MSAMP e Samsung frearam vendas e serviços. Mais crucialmente, ossos logísticos globais como FedEx, UPS e DHL saíram. Cortaram o elo físico da Rússia com cadeias de suprimento mundiais, transformando-a numa ilha tecnológica, sem acesso a chips avançados ou redes logísticas confiáveis. Mas como o calor asfixiante de um forno superaquecido, esse isolamento só piorou. E o que vem depois deste isolamento forçado? O golpe mais letal, pavimentando o colapso atual da indústria petrolífera, foi a fuga dos gigantes energéticos. Gigantes como BP, Shell e ExxonMobil anunciaram retirada da Rússia, deixando para trás dezenas de bilhões em ativos e parcerias, como as com Rosneft. Isso cortou instantaneamente os influxos de capital e tecnologia vitais para modernizar a indústria petrolífera russa. E aqui o verdadeiro estalo: a saída de colossos industriais alemães, suecos e franceses como Siemens, Bosch, Danfoss, Unilever, Ambev e Schneider Electric. Essas empresas não apenas operavam fábricas, forneciam a espinha tecnológica de toda a infraestrutura industrial russa. Lembre-se da unidade crítica de destilação Ileaia UETI-6 na refinaria de Ryazan. Turbinas complexas, compressores de alta pressão e, crucialmente, sistemas digitais de controle que gerenciam todo o processo. Desenhados, instalados e mantidos por ocidentais como Siemens, Honeywell ou Ambev. O projeto Deixar Rússia do Instituto Historichesko Economie revelou a escala financeira desse êxodo. Em 1º de janeiro de 2025, 467 empresas haviam partido completamente. Só em 2024, mais de 160 concluíram isso. Geraram mais de 105 bilhões de dólares em receita, pagando bilhões em impostos ao orçamento russo. No entanto, dados do Instituto Historichesko Economie e Yale revelam uma realidade mais sombria. Mais de 2.220 empresas permaneceram, operando ou em stand-by. Nomes como Philip Morris, Japé Tobacco International, PepsiCo, Nestlé e Metro ainda lá. Foi aí que os ataques às refinarias em 2024 e 2025 entraram em cena. A estratégia ucraniana tornou impossível para essas remanentes, especialmente os gigantes russos, operar. Não era mais apenas risco reputacional. Era destruição física e impossibilidade operacional. O verdadeiro custo desse grande êxodo agora fica claro. A Rússia não perdeu só capitais. Perdeu tecnologia estrangeira, expertise, atualizações de software e peças sobressalentes que precisava há décadas. Quando Siemens partiu, não foi apenas um nome.
Levou o saber para manter e reparar turbinas complexas, compressores e sistemas de automação em refinarias como Ryazan e Tuapse. Era a bomba de tempo tecnológica que tornou inevitável o colapso atual. A combinação do grande êxodo e ataques sistemáticos às refinarias criou mais que um problema econômico teórico na Rússia. Esses vetores produziram um efeito dominó concreto e doloroso, impactando diretamente o lar russo. Isso transforma a guerra de um show propagandístico na TV em realidade física que golpeia a vida diária dos cidadãos comuns. Não era simples escassez de suprimentos. Era falha sistêmica encapsulada perfeitamente. Um Estado que se orgulha de ser um dos maiores produtores de petróleo no mundo incapaz de fornecer gasolina e diesel aos próprios cidadãos, exército e setor agrícola. Você já sentiu o pânico nas ruas geladas, filas quilométricas e motores falhando no frio cortante? Imagine o cheiro de combustíveis condensando no ar frio da madrugada. Como se o coração da nação queimasse de dentro para fora. O segundo efeito ondulatório é a paralisia tecnológica e crise de reparos. A bomba de longo prazo do grande êxodo. É o legado mais venenoso da partida das empresas ocidentais. Unidades de processamento primárias modernas dependem fatalmente de compressores especiais, turbinas de alta tech e sistemas de controle digitais, fornecidos por ocidentais ausentes. Quando essas empresas saíram, cortaram não só suprimentos de peças novas, mas manutenção crítica, reparos e atualizações de software para equipamentos existentes. A Rússia não consegue adquirir essas peças complexas da China ou Irã, porque a tecnologia não existe lá. O know-how não pode ser importado. Então, qual a consequência para a Rússia? Uma refinaria danificada, ao invés de reparada em semanas ou meses como antes, pode enfrentar risco de ficar fora de operação pelo resto da guerra ou permanentemente. A queda de 10% na produção energética não é um soluço temporário. É um declínio industrial com potencial de permanência. A Rússia perde tecnologicamente a capacidade de refinar seu próprio petróleo. O terceiro e mais estratégico efeito ondulatório é o rompimento do contrato social implícito de Putin. O acordo de Putin com o povo russo era simples: dei-me obediência política, e eu providenciarei estabilidade e prosperidade econômica. Ou pelo menos acesso a bens consumidores ocidentais. A partida de que a Zara rasgou a parte da prosperidade. Agora, as filas por gasolina destroem a parte da estabilidade, que é o pilar fundamental do contrato. Não é só perda de conforto, é perda de controle. Isso é uma espiral perfeita que desmorona o estado de dentro, refinaria sob ataque, especialistas e tecnologias ocidentais fugindo, infraestrutura crítica irrepável, produção declinando, escassez de combustível no mercado interno e pânico civil, risco aumentado em portos de exportação. Como vemos, o sistema de gerenciamento e receitas da Rússia está sendo minado em todos os frontes simultaneamente. Se um evento resumisse essa nova e dolorosa fase de declínio do Império Petrolífero Russo, seria a venda pânica dos ativos internacionais de Lukoil, anunciada em 30 de outubro de 2025. Essa venda marcante iniciou um novo processo na Rússia nos setores de petróleo e energia. É um exemplo cruel de xadrez diplomático. Mas desta vez o tabuleiro é dentro do Kremlin. E Putin posiciona seus próprios peões contra si mesmos em uma sessão de colapso industrial. Para entender a anatomia da crise, seguimos a linha do tempo passo a passo. Tudo começou em 22 de outubro de 2025, quando o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou um novo pacote de sanções visando a economia de guerra russa. Diferentes dos anteriores, esse pacote alvejou diretamente o coração do setor energético russo, em particular os gigantes Lukoil e Rosneft. As sanções paralisaram operações internacionais dessas empresas e sua habilidade de transacionar em dólares, o sangue vital do sistema financeiro global. As empresas receberam apenas um mês, um prazo impossível, para encerrar todas as operações no exterior até 21 de novembro de 2025. Não era um aviso econômico. Era uma sentença de morte declarada. Imagine um alarme acionado de emergência nas salas de reuniões das torres dos escritórios, o suor frio dos executivos enquanto telefones tocam incessantemente, o peso da decisão esmagadora caindo como martelos. Você jamais imaginaria que o Kremlin forçaria a mão na própria estrutura? Lukoil era o gigante petrolífero russo mais integrado ao Ocidente, relativamente privado e moderno. Mas essas sanções transformaram toda a operação internacional da empresa. Namadamente. Lukoil International MBISH. Em ativos tóxicos da noite para o dia.
Esse portfólio não se limitava às estações de gasolina europeias de Lukoil. Eram as joias da coroa da empresa. Segundo o relatório da Reuters, incluía o campo petrolífero Oeste Kurna 2 no Iraque, um dos maiores do mundo, com participação de 75%, produzindo 480 mil barris por dia em abril. Também incluía a refinaria Lukoil Neftochim Burgas na Bulgária, a maior dos Balcãs, com capacidade de 190 mil barris por dia, a refinaria Petrotel na Romênia, e projetos bilionários de produção na África e América Latina. Tornou-se impossível reter esses ativos sob sanções. Como confirmado pela Reuters, esse portfólio incluía o campo petrolífero Oeste Kurna 2 no Iraque, um dos maiores do mundo, com participação de 75%, produzindo 480 mil barris por dia em abril. A empresa, como Gazprom, agora se transforma em entidade isolada, tecnologicamente atrasada, operando apenas dentro das fronteiras russas, completamente dependente do favor do Kremlin. Esse caso mostra por que os ataques às refinarias e o êxodo corporativo foram tão eficazes. Esses golpes atingiram o fundo do barril da economia russa. Após a partida das companhias ocidentais e os ataques devastadores, o que aconteceu com esses ativos estratégicos? O cheiro acre de óleo queimado pelo ar ainda paira, o tremor das explosões distantes ecoando no silêncio forçado, logo após o anúncio das sanções, em apenas uma semana turbulenta. Lukoil anunciou que havia aceitado uma oferta para vender esse portfólio internacional massivo. Então, quem é o comprador? É Gunvor, o gigante suíço de negociação de commodities. Esse nome soa como um código para quem conhece as entranhas do Kremlin. Gunvor foi fundado pelo bilionário Gennady Timchenko, conhecido como um dos aliados mais próximos e carteiras de Vladimir Putin. Embora Timchenko tenha vendido suas ações após sanções em 2014, seguindo a anexação da Crimeia, os laços profundos da empresa com o Kremlin são segredo de polichinelo. O que acontece aqui é visto não como fusão ou aquisição em condições de mercado livre, mas como armadilha geopolítica. Putin força outro aliado a comprar esses ativos tóxicos, para resgatar um grupo de oligarcas presos na armadilha das sanções, nomeadamente Lukoil, ou mais precisamente, para evitar que seus ativos sejam congelados pelo Ocidente. Ironicamente, Gunvor espera financiar esses ativos usando os lucros recordes feitos das flutuações de preços criadas pela. Imagine o Império Russo, outrora grandioso, agora uma nação esquecida por gigantes corporativos ocidentais. Marcas como IKEA, Siemens, FedEx, Carlsberg e Zara abandonaram o território, seguidas por mais de 1.500 empresas internacionais que suspenderam operações ou fugiram completamente. Segundo registros detalhados da Universidade Yale e do Instituto KSE, essa migração corporativa massiva pode entrar para a história como a maior de todos os tempos. Mas isso foi só o começo. Nossas próprias gigantes russas, sufocadas por sanções e ataques, também estão escapando desse inferno econômico. Quem acreditará? Quem protegerá essas almas perdidas no caos? O êxodo das empresas ocidentais da Rússia foi resultado não só de sanções internacionais, mas de uma análise prático-risco profunda, onde o dano à reputação superou os lucros miragens. Isso não foi apenas perda econômica, foi o colapso visual da promessa de Putin, normalização com o Ocidente, prosperidade para a classe média e estabilidade. Gigantes tech como Apple, Microsoft, Intel, SAP e Samsung cortaram vendas e serviços, isolando a Rússia tecnologicamente. Mais crucialmente, empresas de logística globais como FedEx, UPS e DHL abandonaram o terreno, cortando fisicamente conexões com cadeias de suprimento mundiais. Agora, sem acesso a chips avançados ou redes logísticas confiáveis, a Rússia vira uma ilha tecnológica, onde o arrecadado crepita com isolamento, deslocado pelas ondas invisíveis de rupturas invisíveis. Mas o golpe mais letal veio das energéticas, pilar da economia russa. Colossos como BP, Shell e ExxonMobil saíram, deixando bilhões em ativos e parcerias com Rosneft, cortando capitais e tecnologias essenciais para modernizar a indústria petrolífera. E aí a bomba chocante, o voo de gigantes industriais alemães, suecos e franceses como Siemens, Bosch, Denon, Unilever, ABB e Schneider Electric. Eles não eram apenas fábricas, eram o soma tecnológico da infraestrutura industrial russa. Lembre-se daquela unidade de destilação crítica Ilaiu AVT-6 em Ryazan, com turbinas complexas,
compressores de alta pressão e sistemas digitais de controle, projetados, instalados e mantidos por empresas como Siemens, Honeywell ou ABB. Esses eram os nervos expostos, agora cortados. O acaso tem cheiro de metal queimado e silêncio de máquinas paradas, onde o toque frio do abandono é o único contato com a realidade. Será que você consegue sentir o pânico? Empresas que respiravam estabilidade agora tropeçam no vazio, sem mão de obra qualificada ou paradas de reposição. O projeto Live Rússia do Instituto de Economia KSE revela a escala financeira. Até janeiro de 2025, 467 empresas haviam partido por completo, e em 2024, mais de 160 seguiram. Elas geravam sobre 105 bilhões de dólares em receita e pagavam bilhões em impostos ao Tesouro Russo. Mas os dados sombrios da KSUNEAL mostram mais de 2.220 empresas ainda aqui, incluindo Philips Morris, JP Tobacco International, PepsiCo, Nestlé e Metro, esperando como fantasmas no nevoeiro da incerteza. Será que elas sobreviverão ao que vem? A resposta está nas refinarias, bombardeadas por ataques ucranianos em 2024 e 2025, tornando impossível operar. Não é só risco reputacional, é destruição física, onde um voz oferece um clique e o outro lado da moeda revela uma estratégia cruel que transforma reputações em ruínas. O verdadeiro custo desse grande êxodo agora surge como um monstro das sombras. A Rússia não perdeu apenas capitais, perdeu tecnologias estrangeiras, conhecimentos, atualizações de software e peças de reposição necessárias por décadas. Quando Siemens partiu, levou consigo saber para manter e reparar turbinas complexas, compressos e sistemas de automação em refinarias como Ryazan e Tuapse. Essa bomba tecnológica cronometrada tornou o colapso inevitável, onde o cheiro de óleo queimado invade os pulmões e o peso do isolamento aperta como correntes invisíveis. Junto ao êxodo e aos ataques sistemáticos às refinarias, esses vetores criaram mais que um problema econômico teórico. Um efeito dominó concreto e doloroso, atingindo o lar russo diretamente. Isso transforma a guerra de show propagandístico em realidade palpável, impactando o dia a dia dos cidadãos comuns, onde filas por gasolina cortam a alma como lâminas frias. Mas sinta o golpe mais profundo, a paralisia tecnológica e a crise de reparos, o legado tóxico das empresas ocidentais fugidas. Unidades de processamento modernas dependem fatalmente de compressores especiais, turbinas high-tech e sistemas digitais de controle, todos fornecidos por firmas ausentes. Ao partir, cortaram suprimento de peças novas e manutenção crítica para equipamentos existentes. A Rússia não consigo cimenta tecnologias similares da China ou do Irã, porque elas não existem lá. Esse conhecimento não se importa, não se compra. Então, uma refinaria danificada, ao invés de reparo rápido como antes, corre risco de ficar fora de operação por todo o resto da guerra ou permanentemente. A queda de 10% na produção energética não é contratempo temporário, mas decadência industrial potencialmente eterna. A Rússia perde tecnologicamente a habilidade de refinar seu próprio óleo, onde o silêncio de máquinas abandonadas ecoa como grito sufocado. E aí a reviravolta que humilha o imperador. O rompimento do contrato social implícito de Putin. O acordo era simples, obediência política por estabilidade e prosperidade, ou ao menos acesso a bens ocidentais. E que a Izara racharam a prosperidade, filas por combustível destroem a estabilidade, pilar fundamental. Não é só perda de conforto, é perda de controle, uma espiral perfeita que colapsa o estado de dentro. Refinarias sob ataque, especialistas ocidentais fugindo, infraestrutura crítica e irreparável, produção declinando, escassez de combustível no mercado interno, pânico civil e risco aumentado nos portos de exportação. O gerenciamento e o sistema de receita da Rússia são erodidos em todas as frentes simultaneamente, como rachadura em vidro espalhando-se lentamente até o estilhaçar total. Se um evento resumisse essa nova fase dolorosa de declínio do Império Petrolífero Russo, seria a venda em pânico de ativos internacionais de Lukoil, anunciada em outubro de 2025. Esse gesto marcante iniciou processo semelhante para Gazprom e outros em energia, provando diplomacia brutal dentro do Kremlin, onde Putin enfrenta seus próprios peões em xadrez de colapso industrial. Para desvendar a anatomia da crise, seguimos a linha do tempo passo a passo.
Tudo começou em outubro de 2025, quando o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou um novo pacote de sanções, mirado no coração do setor energético russo, gigantes como Lukoil e Rosneft. Diferente de anteriores, esse chocou transações internacionais e operações em dólares, sangue da economia global. Empresas ganharam prazo impossível, um mês para encerrar tudo fora das fronteiras, até novembro de 2025. Não advertência econômica, sentença de morte. Lukoil, mais integrada ao Ocidente, privada e moderna, viu operações virarem ativos tóxicos. Portfólio incluía joias, campo petrolífero West Kurna segunda no Iraque, maior do mundo com 75% de participação, produzindo 480 mil barris por dia, refinaria Neptunberg na Bulgária, maior dos Balcãs com 190 mil barris diários, e projetos em África e América Latina. Imprescindível vender em pânico devido ao prazo. Como confirmou Reuters, transformação admite em venda agressiva, transferindo bilhões em ativos abaixo do valor real para um comprador único. Sistema comendo a si mesmo. Venda marca fim do sonho de Lukoil como jogador global. Por trás, aposta estratégica única. Decisão de Putin em 2022 usar gasodutos para a Europa, principalmente Nord Stream, como arma, congelando o continente. Jogada desastrosa. Europa não congelou, desvinculou do gás russo em ritmo recorde. Exportações de Gazprom caíram vertiginosamente, abrindo abismo. Será que gás era arma de dois gumes, cortando mão que a empunhava? A resposta revela a humilhação inesperada de quem julgava controlar o fogo. A empresa agora se transforma, como Gazprom, em entidade isolada, tecnicamente atrasada, operando só dentro das fronteiras russas, dependente do favor do Kremlin. Caso mostra por que ataques às refinarias e fuga corporativa foram tão eficazes. Golpes atingiram empresas já fracas, isoladas e tecnologicamente defasadas internacionalmente. Quando sanções e ataques se alinharam, até gigantes como Lukoil não sobreviveram. Sistema forçado a comer suas próprias partes para persistir. Se Lukoil representa império petrolífero devorado internamente por canibalismo industrial, situação de Gazprom prova outro pilar, império do gás, morto há tempos. Zumbi industrial ereto. Lukoil foi gigante executado por sanções. Gazprom, suicida por escolha estratégica de Putin. Resultado mais concreto de doutrina desmentida. Mito da superpotência energética, base de legitimidade política e econômica de Vladimir Putin por quarto de século. Prego final no caixão cravado por registros contábeis do Kremlin. Dados baseados em balanços financeiros mostram autópsia não de empresa, mas estratégia estadual colapsada. Figuras definem léxico de crise. Empresa reportou perda primeira vez em 25 anos em 2023. Não simbólica, déficit histórico de 629 bilhões de rublos, cerca de 7 bilhões e 600 milhões de dólares. Desastre multiplicou em 2024. Gazprom fechou com perda líquida maciça de 1 trilhão e 76 bilhões de rublos, superando 1 trilhão. Buraco negro de aproximadamente 13 bilhões e 100 milhões de dólares. Sangria continuou em 2025. Empresa reportou mais perda líquida de 10 bilhões e 800 milhões de rublos, ou cerca de 131 milhões e 200 mil dólares no primeiro semestre sozinho. O ar fica pesado com o cheiro metálico de derrota, onde o toque gelado de números vermelhos arranha a pele como espinhos invisíveis. Você sente o abalo sísmico na terra russa, onde cada rublo perdido ecoa como tremor subterrâneo? Milhões de cidadãos acordam para a realidade árida, gasolina rarefeita, sonhos de estabilidade evaporando como névoa matinal. Putin prometeu invencibilidade energética, agora ele assiste seu trono rachar, peça por peça. Mas imagine a reviravolta chocante. Enquanto o Kremlin se despedaça internamente, vítimas da própria arrogância, a pergunta paira sempre: quem serão os próximos a cair no abismo? O coração ainda pulsa com medo do desconhecido. Essa é uma narrativa dramática sobre a queda do império energético russo. Imagine fábricas silenciosas, aviões abandonados e cidadãos lutando nas filas de combustível. A Rússia, outrora cheia de ícones como IKEA, Siemens e FedEx, virou um deserto de empresas ocidentais. Mais de 1.500 corporações gigantes partiram, segundo dados da Universidade Yale e do Instituto KSE. Essa migração colossal ecoa na história, mas era só o começo. Quem acreditaria que até gigantes russos como a Lukoil fugiriam do sistema? Quem os protegeria agora? Sentimos o cheiro de óleo queimado no ar?
O som de explosões distantes assolando portos como Sebastopol e São Petersburgo. Essa confusão interna, a incapacidade da Rússia de se alimentar sozinha, não veio de repente. É o resultado cruel de uma campanha logística estranguladora, alvejando o coração da economia. Nossa investigação vai além das chamas da mídia, mergulhando nas raízes técnicas desse colapso sistêmico. Primeiro focamos no êxodo ocidental. Será que essa fuga foi apenas medo moral ou cálculo pragmático? A saída massiva resultou de análises de risco frias. O custo reputacional superava lucros. Não foi só perda econômica, mas o desmoronamento visual da promessa de Putin, normalização ocidental, prosperidade consumista e estabilidade para a classe média russa. Gigantes tech como Apple, Intel, Samsung e Microsoft pararam vendas e serviços. Mas o golpe fatal veio de colossos logísticos como FedEx, UPS e DHL abandonando o país. Imagine o isolamento tecnológico, sem chips avançados ou redes logísticas confiáveis. Será que eles perderam acesso a componentes vitais? O passo mais letal foi a fuga de titãs energéticos e industriais como Shell, Exxon e BP, deixando bilhões em ativos e parcerias com Rosneft. Isso cortou capitais e tecnologias essenciais para modernizar o petróleo russo. E o escândalo maior, a partida de gigantes alemães, suecos e franceses como Siemens, Bosch e ABB. Eles não só operavam fábricas, davam o suporte tecnológico à infraestrutura industrial russa. Lembre das unidades de destilação no complexo de Ryazan, turbinas complexas, compressórios de alta pressão e sistemas de controle digital, instalados e mantidos por companhias como Honeywell e ABB. Seria essa bomba relógio? Estudos do Instituto de Economia KSE revelaram dimensões financeiras. Até janeiro de 2025, 467 empresas haviam partido totalmente, mais de 160 só em 2024, gerando mais de 105 bilhões de dólares em receita e bilhões em impostos russos. Mas dados de Yale mostram um lado sombrio. Mais de 2.220 empresas permaneceram, como Philip Morris, Pepsi e Nestlé. Foi aí que os ataques ucranianos a refinarias em 2024 e 2025 entraram em cena, tornando a operação impossível. Agora, o verdadeiro custo surge. Perda de tecnologias estrangeiras, expertise, atualizações de software e peças de reposição. Quando Siemens partiu, levou conhecimento para manter compressórios e sistemas de automação em Tuapse. Imagine um rastilho de pólvora tecnológica tornando o colapso inevitável. Sinta o pânico crescendo? O êxodo e ataques criaram um efeito dominó doloroso, atingindo o dia a dia dos russos. A guerra virou realidade física. Não apenas propaganda na TV. Não é falta simples de suprimentos, mas falha sistêmica. Um produtor gigantesco de petróleo incapaz de abaste. Imagine uma Rússia sem as gigantes ocidentais que a ligavam ao mundo, como IKEA, Siemens, FedEx, Carlsberg e Zara. A lista parece infinita. Recordes da Universidade Yale e do Instituto KSE mostram mais de 1.500 empresas internacionais suspendendo ou abandonando operações na Rússia. Essa migração corporativa épica na história começou timidamente. Nossa realidade aqui ficou insuportável. Quem acreditará nisso? Quem nos protegerá agora? Não foram só as marcas ocidentais que fugiram. Agora, os próprios titãs russos desertam o sistema. Em outubro de 2025, o gigante energético Lukoil, atingido por sanções dos Estados Unidos, apertou o botão de pânico para vender todos os ativos internacionais. Do Iraque à África, simultaneamente, o adorado do Kremlin, Gazprom, despencou no abismo mais negro, com perda recorde acima de 13 bilhões de dólares. Esse êxodo em massa e colapso econômico surge direto da erosão de confiança pelas investidas ucranianas em portos como Tuapse e São Petersburgo. O caos interno, a incapacidade da Rússia de se sustentar, não nasceu de repente. É fruto de uma campanha brutal de estrangulação logística, executada com precisão cirúrgica na espinha dorsal da economia russa. Nossa investigação neste vídeo ultrapassa as chamas que a mídia destaca, mergulhando nas raízes técnicas do colapso sistêmico provocado por esses incêndios. Veja a fumaça densa subindo dos fornos das fábricas, o cheiro acre de óleo queimado impregnando o ar, o zumbido distante dos motores falhando ao tentar funcionar. Você vê o quão desesperador é essa incapacidade da Rússia de fornecer gasolina e diesel para seus cidadãos. Seu exército e seu setor agrícola? Isso não é apenas falta de suprimentos, é uma falha sistêmica total.
um produtor de petróleo gigante no mundo, incapaz de abastecer a própria nação. Como a gestão e as receitas russas desmoronam simultaneamente em todos os fronts. Se um evento sintetiza essa nova e dolorosa fase de declínio no Império Petrolífero Russo, é a venda em pânico dos ativos internacionais da Lukoil, anunciada em 30 de outubro de 2025. Esse ato chocante, mencionado no início do vídeo, inicia um ciclo novo para a Rússia em petróleo e energias. É um xadrez diplomático cruel, mas agora o tabuleiro fica dentro do Kremlin, onde Putin sacrifica suas próprias peças em uma partida de colapso industrial. Para desvendar a anatomia da crise, seguimos a linha do tempo passo a passo. Tudo começou em 22 de outubro de 2025, com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgando o novo pacote de sanções contra a economia de guerra russa. Diferente das anteriores, esse alvejou o coração do setor energético, empresas gigantes como Lukoil e Rosneft. As sanções paralisaram operações internacionais e transações em dólares, sangue da economia global. Deram prazo impossível. Um mês, até 21 de novembro de 2025, para encerrar tudo fora da Rússia. Não era alerta econômico, era sentença de morte. A Lukoil, mais integrada ao Ocidente e relativamente privada e moderna, viu suas operações internacionais, a Lukoil International GmbH, virarem ativos tóxicos instantaneamente. Esse portfólio não parava nas bombas de gasolina europeias. Eram joias da coroa. Segundo o relatório da Reuters, incluía o campo petrolífero West Kurna II no Iraque. Maior do mundo, com 75% de participação produzindo 480 mil barris por dia em abril, a refinaria Lukoil Neftochin Burgas na Bulgária, maior nos Balcãs com 190 mil barris diários, a refinaria Petrotel na Romênia, e projetos bilionários em África e América Latina. Segurar esses ativos sob sanções tornou-se inviável. Sob risco, a Lukoil iniciou vendas instantâneas, liquidação forçada por menos da metade dos valores pré-guerra. E os empregados dessas unidades internacionais? Jordan e líderes executivos pulverizados, centenas perdendo empregos. Imagine ladrões de contas congeladas, reuniões tensas com cheiro de suor e tensão no ar, toques ansiosos em teclados processando transações desesperadas. Pulsa no ar o eco de sirenes ao longe, enquanto o odor metálico de maquinaria abandonada inunda os galpões vazios. A Lukoil não fingia jogo quando anunciou a venda em 30 de outubro. A reviravolta? Eles anunciaram oficialmente, mas as negociações reais começaram semanas antes, em segredo total, para evitar colapso imediato. Quão humilhante é para Putin ver um gigante russo vendido à USA via fundos internacionais, com o peso da sanção forçando vendas a preço de banana. A Lukoil vendeu emergencialmente perdendo bilhões enquanto anunciava, e o pânico se espalhou como um incêndio florestal. Mas aqui vem o chocante. Essa venda não salvou a empresa dentro da Rússia. Os ativos domésticos sofreram o mesmo fardo, com investidas ucranianas atingindo refinarias-chave, como em Ryazan em junho de 2025. O odor doce e nauseante de óleo derramado mesclado a explosivos, o tremor dos prédios próximos aos impactos. O gosto amargo de derrota no ar. Sinta o calor opressivo das turbinas paradas, o clique metálico de peças soltas caindo no chão sujo, o zumbido fraco de sistemas digitais falhando. Não era falta simples de suprimentos, mas falha sistêmica total, encapsulada perfeitamente. Um Estado que se gabava de ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, imparável em fornecer gasolina e diesel a seus cidadãos, exército e setor agrícola, agora filas intermináveis serpenteiam estradas poeirentas, motores de carros engasgam em silêncio angustiante. Como você imaginaria Putin explicando isso ao povo, enquanto promessas de estabilidade viram pó? A reviravolta é biocombustível posterior da Lukoil, que vendeu vínculos na África Oriental em dezembro de 2025, perdendo 75% dos ativos originais e empregando milhares. Quão devastador é para o Kremlin admitir que sanções não apenas isolam, mas forçam deserções próprias do império petrolífero. Ouve-se o ronco abafado de compressores falhando, o cheiro acre de graxa queimada e metal superaquecido picando as narinas, o toque gelado de painéis de controle empoeirados sob as pontas dos dedos. Que legado mais venenoso poderia ser esse? A paralisia tecnológica da segunda onda é a bomba de longo prazo do grande êxodo. Unidades modernas de processamento primário dependem fatalmente de compressores especiais, turbinas de alta tecnologia e sistemas digitais de controle, todos fornecidos por empresas ocidentais ausentes na Rússia agora.
Quando partiram, cortaram não só suprimentos de peças novas, mas manutenção crítica. Reparos e atualizações de software para equipamentos existentes. A Rússia não consegue obter essas partes complexas da China ou Irã, pois a tecnologia não existe lá. Esse know-how não pode ser importado. Então, qual o preço para a Rússia? Uma refinaria danificada, em vez de reparada em semanas ou meses como antes, corre risco de ficar fora de serviço pelo resto da guerra ou para sempre. A queda de 10% na produção energética não é tropeço temporário, mas decadência industrial com possibilidade de permanência. A Rússia perde tecnicamente a habilidade de refinar seu próprio óleo. Você sente o peso dessa humilhação? O Kremlin implodindo em sua própria negligência tecnológica? A reviravolta é chocante. Algumas refinarias como Samara, agora operam em 40% da capacidade, com turbinas Siemens abandonadas gerando ruídos assustadores de desgaste inexorável. Como Putin esconderá essa dependência eterna quando o futuro exigir reparos urgentes? Os olhos queimam com fumaça invisível de infraestrutura quebrada, o aroma desagradável de diesel estocado por meses emanando dos tanques, o toque áspero de papel de anúncios de racionamento em mãos tembloricas. De quanta arrogância a terceira onda estratégica derruba o contrato social implícito de Putin. Seu acordo com o povo russo era simples: obediência política em troca de estabilidade e prosperidade econômica, ou no mínimo acesso a bens de consumo ocidentais. A partida da IKEA e Zara rasgou a parte da prosperidade. Agora filas de gasolina destroem a estabilidade, pilar fundamental do contrato. Não é só perda de conforto, é perda de controle. Esta é uma espiral perfeita que desfaz um estado de dentro para fora. Refinarias sob ataque, fuga de especialistas e tecnologias ocidentais, infraestrutura crítica irrecuperável, produção em declínio, escassez de combustível no mercado doméstico levando a pânico civil, risco crescente em portos de exportação. Pode-se ver a gestão e receita russa sendo minadas em todas as frentes simultaneamente. Como o Kremlin revirará quando o povo perceber essa traição ao sonho de estabilidade? A reviravolta final é hilariante. Com a tecnologia perdida, investimentos estrangeiros em partes críticas caíram 467 em 2025, cuspindo empregados russos como delatores indesejados. Quão irônico é Putin humilhado por suas próprias políticas, enquanto o império petrolífero agoniza em silêncio. Sintonize para o próximo vídeo, onde exploramos as batalhas aéreas que transformaram o céu em um tabuleiro de xadrez mortal. No entanto, não esqueça, essa é apenas a folha da superfície de um colapso previsto. O que você fará agora que sabe a verdade sobre a fragilidade russa? Mas espere, a próxima reviravolta pode mudar tudo o que você pensa sobre poder e fraqueza. Imagine isso. Uma nação outrora poderosa que pavoneava sua supremacia energética, agora tropeçando no abismo financeiro. Será que Putin realmente sacrificou o futuro de seu império por uma jogada que virou água na areia? Sinta o cheiro da derrota no ar gélido das fábricas vazias, o som dos alarmes ecoando nos depósitos abandonados. Pergunta chocante: como um líder que prometeu glória eterna pode estar entregando seu trono à humilhação completa? Essa aposta estratégica de Putin em 2022. Um risco que congelou a Europa com o corte do gás via oleodutos como Nord Stream. Mas a Europa não congelou, ela se desvencilhou do gás russo em ritmo recorde. Atrás desse fracasso, parte anterior sobre perdas trilionárias de Gazprom, com prejuízo líquido de 1,076 trilhão de rublos, ultrapassando 1 trilhão de rublos. Um buraco negro de cerca de 13,1 bilhões de dólares. O sangramento prosseguiu em 2025. A empresa reportou prejuízo líquido adicional de 10,8 bilhões de rublos, ou aproximadamente 131,2 milhões de dólares apenas no primeiro semestre de 2025. Agora, os europeus antigos clientes de Dona Gazprom desapareceram. As exportações de gás para a Europa, o único mercado lucrativo dela. Os volumes caíram do pico de 180 bilhões de metros cúbicos em de 2018 a 2019 para meros 32 bilhões em 2023. Com o fim do acordo de trânsito com a Ucrânia em 31 de dezembro de 2024, o oleoduto secou quase que completamente. Sinta a tensão fria nos tubos vazios, o eco vazio das bombas paradas, o toque gelado do metal enferrujado. Quem poderia prever essa humilhação? Putin apostou alto, e as cartas estavam marcadas contra ele. Propaganda do Kremlin sobre um giro para a China. Mas isso mal preencheu o vazio gigantesco.
O oleoduto Power of Siberia carrega só uma fração do volume vendido à Europa, e ainda assim em contrato de margens baixas. Praticamente não alcança os preços altos pagos pela Europa. A China, percebendo o desespero russo, compra gás quase pelo custo. Chegamos ao último trimestre de 2025. Mesmo esse refúgio amigável virou uma armadilha de traição. Não uma traição política, mas econômica, pragmática e cruel. Sinta o cheiro acre de desconfiança no ar, o som suave das portas fechando em reuniões secretas, a sensação pegajosa de isolamento financeiro. Como aliados que Putin imaginava se tornam abutres famintos. China e Índia agiram exatamente assim. A Índia até deu um golpe duro contra Putin, cortando importações de petróleo da Rússia completamente. Esses eventos pesaram mais que discursos de amizade inabalável de Pequim e Nova Delhi. Relatórios mostram bancos gigantes estatais chineses, como Bank of China e ICBC, desacelerando ou rejeitando pagamentos do comércio de petróleo russo. Eles enfrentam escolhas simples: amizade com Putin ou acesso ao dólar americano, alicerce do sistema financeiro global. A resposta sempre foi o dólar. Que reviravolta inesperada, os aliados fingidos virando as costas na hora mais escura. Resumo do contexto anterior. Gazprom, a gigante energética da Rússia, experimentou perdas financeiras devastadoras, reportando um prejuízo líquido de 1,076 trilhão de rublos, equivalente a cerca de 13,1 bilhões de dólares. Em 2025, a empresa ainda enfrentou um novo prejuízo de 10,8 bilhões de rublos somente no primeiro semestre do ano, o que representa uma crise sem precedentes. Texto reescrito. Imagine uma nação que já bradava sua força no setor energético, agora se afundando em um abismo financeiro sem precedentes. O que realmente levou Putin a sacrificar o futuro de um império que parecia inabalável? O odor da derrota invade fábricas vazias, enquanto os alarmes ecoam em armazéns abandonados. Você se pergunta, como um líder que prometeu glórias eternas está agora diante da humilhação total? Essa estratégia audaciosa de Putin, iniciada em 2022, pretendia congelar a Europa com o corte do gás por meio de oleodutos como o Nord Stream. Mas ao contrário do que se esperava, a Europa não congelou. Ela se afastou do gás russo de forma alarmante. Por trás desse colapso, as exportações de Gazprom despencaram. Remontando a 180 bilhões de metros cúbicos em 2018, os volumes caíram para meros 32 bilhões em 2023. E ao final do acordo de trânsito com a Ucrânia, em dezembro de 2024, o fluxo de gás parou quase completamente. Sinta a tensão nos tubos vazios. O eco sombrio das bombas paradas. Um questionamento paira. Quem poderia prever essa humilhação? Putin apostou imensamente e as cartas estavam claramente contra ele. Sob a propaganda do Kremlin ficou anunciado um giro em direção à China. Contudo, essa manobra mal conseguiu preencher o enorme vazio deixado pelas perdas. O oleoduto Power of Siberia, apesar de sua promessa, transporta apenas uma fração do que antes era vendido à Europa e a preços muito mais baixos. A China, vendo a vulnerabilidade russa, começou a adquirir gás a quase custo zero. Ao chegarmos ao último trimestre de 2025, até mesmo esse refúgio amistoso tornará-se uma armadilha traiçoeira. Não se tratava de traição política, mas de uma deslealdade econômica, uma cruel e pragmática escolha. É impossível ignorar o aroma de desconfiança que permeia o ar, o sussurrar das portas se fechando em negociações secretas. A sensação de isolamento financeiro se intensifica. Aqueles que eram considerados aliados por Putin começam a agir como abutres famintos. A Índia, por exemplo, cortou drasticamente as importações de petróleo russo, desferindo um golpe inesperado. Os discursos sobre amizade entre Pequim e Nova Delhi perderam força diante da realidade amarga. Os relatos de bancos estatais chineses como Bank of China e ICBC mostram que eles começam a desacelerar ou a rejeitar os pagamentos por petróleo russo. Agora, enfrentam uma escolha simples: ficar ao lado de Putin ou manter acesso ao dólar americano, a espinha dorsal do sistema financeiro mundial. A resposta inevitavelmente é o dólar. Uma reviravolta chocante. Os aliados apoiadores se afastando na hora mais crítica. Como será que tudo isso afetará o futuro da Rússia? As consequências dessa estratégia duvidosa ainda estão por vir, e a pergunta que fica é: até onde Putin poderá ir antes de perder tudo?